Queridos irmãos, muito bom dia. Hoje é dia 26 de janeiro do ano da graça de 2023. E continuando esta nossa reflexão, tendo em mente o texto de João capítulo 5, pensando esta vida que satisfaz, esta vida que produz bom fruto, não podia deixar hoje de partilhar com os irmãos, na sequência daquilo que foi o nosso estudo ontem, no culto de quarta-feira, em que temos estado a considerar perguntas de Jesus. E ontem considerámos uma pergunta muito simples de Jesus, num contexto muito particular. Encontramos lá essa pergunta em Marcos capítulo 6, versículo 38. E a pergunta de Jesus foi: quantos pães tendes? E ontem considerávamos aqui juntos que o Senhor tem feito essa pergunta a cada um de nós. E ela é muito mais importante do que aquilo que nós podemos, se calhar, imaginar e considerar. Tendo a noção de que o texto de João capítulo 15 nos introduz este conceito muito presente que para darmos bom fruto precisamos de permanecer. E já lembramos que permanecer é aprender a desfrutar de tudo aquilo que Jesus já nos deu e que tantas vezes nós não desfrutamos, não aproveitamos. Em Jesus temos tudo, em Jesus não nos falta nada. Então, permanecer é diariamente ir aprendendo a desfrutar, a conhecer tudo aquilo que o Senhor Jesus já tem para nós e que já nos disponibilizou. E neste contexto, estava-me a lembrar que há alguns episódios na Palavra de Deus onde essa aprendizagem é muito evidente. Lá em 1 de Reis, capítulo 17, nós encontramos um episódio que nós conhecemos muito bem, de Elias com aquela viúva lá em Sarepta. Aquela viúva aprendeu a permanecer quando percebeu que tinha só um punhado de farinha, um pouco de água e um pouquinho de azeite, que daria para uma refeição para ela e para o seu filho, e que depois o que tinha destinado era morrer. Ela aprendeu que permanecer é entregar isso fielmente nas mãos do Pai, neste caso através do profeta Elias, e confiar, e confiar. O resultado foi uma vida que satisfaz, uma vida de bênção, uma vida que frutificou, porque o azeite e a farinha não faltou mais naquela casa. Permanecer é fazer aquilo que Maria fez naquele casamento, quando faltou o vinho, é ir ter com Jesus e dizer-lhe que faltou o vinho. Permanecer é, então, como nós vimos ontem, em Marcos capítulo 6, apesar de olharmos para os nossos 5 pães e 2 peixes, que não servem para resolver nenhum problema quando temos 5.000 homens, mais mulheres e crianças para alimentar, perceber que esse pouco, que não é solução nas nossas mãos, quando colocado nas mãos do Senhor, faz parte da solução. Permanecer é olhar para aqueles 5 pães e 2 peixes na mão do Senhor Jesus Cristo e perceber que Ele faz deles milagres extraordinários e que por causa disso, vidas são alimentadas, são satisfeitas, são saciadas das suas necessidades. Mas eu acho que vale a pena pensar nisto. Permanecer é aprender que mesmo quando nós olhamos e nos parece estarmos a lidar com algo que ultrapassa as nossas capacidades e os nossos recursos, perceber que aquilo que o Senhor nos tem dado, muito pouco, e que não resolve o problema quando entregamos nas mãos dele, é o meio para o Senhor fazer milagres. E Ele deseja incluir-nos. Ele desejou incluir os discípulos quando perceberam que o pouco que tinham, que não eram solução para aquele problema, lhes foi entregue nas mãos dele e que ele, através desse pouco, decidiu fazer um milagre absolutamente extraordinário. Eu creio que vale a pena pensar nisso, porque eu creio que nós diariamente lidamos com isto, com situações em que não temos solução, não temos recursos, aquilo que temos em mãos é muito pouco e tudo aquilo que nós temos que fazer é entregar nas mãos de Jesus, porque Ele vai fazer frutificar, Ele vai fazer abundar os recursos que vão muito além daquilo que nós necessitamos, como vimos, e já agora usando esta imagem de Marcos e da multiplicação dos pães, sobra para além daquilo que é necessário. Amados, que nós possamos aprender
aprender, primeiro, a não desvalorizar aquilo que o Senhor nos tem dado, seja uma mão de farinha e um pouquinho de azeite, sejam 5 pães e 2 peixes, seja o que for, mas entregando a Ele, confiando nele e deixando Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer, que é fazer os milagres através do nosso pouco, aquilo que o Senhor nos tem dado e que nas nossas mãos de facto não é solução, mas que nas mãos dele é uma tremenda solução que satisfaz. Isto é vida que satisfaz, isto é vida que permanece, isto são vidas que ligadas a Ele produzem muito e bom fruto, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude a compreender e interiorizar estas realidades hoje mesmo, porque certamente hoje vamos lidar com situações dessas. E certamente hoje mesmo o Senhor vai fazer estes milagres, estas intervenções extraordinárias na vida de cada um de nós. Vamos continuar a orar uns pelos outros, que o Senhor nos abençoe. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.